Olá, gente amiga, bom dia! Voltamos para o nosso debate, sexta-feira, nosso último debate da semana. Obrigado por sua sintonia conosco, 87,9 FM, mas não é só na frequência não, nós estamos também no aplicativo. Pelo aplicativo você ouve a melodia sem chiado, sem interferência, enfim, para você ouvir em qualquer lugar do mundo também, com o aplicativo instalando aí no seu smartphone, tá bom? Acessando melodiaconquista.com.br, você baixa o aplicativo, tem lá o link para você baixar, tá bom? Então, corra lá no site da Melodia, tá bom? Estamos ao vivo também para o Facebook, na manhã dessa sexta-feira. Eu recebo o nosso querido pastor Vinícius Reis, Igreja Episcopal. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor Firmino. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Bom dia. Mais um prazer estar aqui nesse debate. Que Deus nos abençoe e nos guie, né? Muito bem. Conosco também o pastor Firmino Neto, segunda comunidade evangélica Shalom. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Vinícius. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Eu quero mandar um beijo para minha esposa, a pastora Maristela, pastora Tereza, minha sogra, um beijo também. E para todos os nossos ouvintes da Rádio Melodia, debate dessa manhã de sexta-feira, um beijo no coração de todos vocês, que Deus abençoe a todos. Vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Já vou pedir ao pastor Firmino que apresente este momento ao Senhor. Amém. Pai Santo, Pai querido, nós elevamos os nossos pensamentos ao trono da Tua graça. Amém. Nesse instante, reconhecendo a nossa necessidade de estarmos com o Senhor, de conversarmos com o Senhor. O salmista já disse há tantos anos atrás que como a corça suspira pelas águas, assim ele ansiava pela tua presença. Ó Deus, tu és o fôlego da nossa vida, tu és o amado da nossa alma, tu és o necessitado que todo ser humano precisa para viver e viver bem. O resto, Senhor, é viver uma vida de sofrimento, uma vida à mercê de si mesmo, à mercê do pecado e à deriva por causa das investidas de Satanás. Sei que ele investe contra nós, mas Tu és a nossa força, Tu és o nosso escudo, o nosso castelo forte. Muito obrigado por essa manhã aqui na Tua presença, nos abençoe. Abençoe aquelas pessoas que estão na escuta desse programa. Dá-nos a Tua iluminação e ministra os nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos então ao caso comum, abrindo aspas aqui. Será que em nome do que chamamos de amor e dos traumas eclesiásticos do passado estamos abrindo mão da disciplina? Sei que há pessoas que não querem nem ouvir falar em igreja por causa do que viveram no passado em nome da disciplina. Na realidade, elas foram excluídas como solução para um erro que cometeram. Fecha aspas aí. O quanto a disciplina é importante para o cristão? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Muito bem. Pastor Vinícius, essa questão da disciplina na igreja, né, nós já tivemos aí, assim, muitos exageros no passado. Depois também abriu-se mão, né, em muitos ambientes da disciplina.
E eu queria saber se ainda existe essa chamada disciplina na igreja para um erro, ou não, ou a coisa está mesmo solta, e como é que está hoje? Eu vou falar por Vitória da Conquista, aqui o que eu, 6 anos que eu estou aqui, que eu converso com as pessoas, eu vejo que Vitória da Conquista é uma cidade bem evangelizada, acho que ao longo do tempo, mas também tem muita gente ferida com a igreja. Conheço muitas pessoas ao meu redor ferida com a igreja, que realmente vivem isso aqui, né, que tomaram trauma da questão da disciplina, né, de alguns erros, né, cometidos no passado. Eu conheço pessoas mesmo aqui, muitas, né, eu vejo muita gente, né, nessa situação. Mas hoje também a gente está vivendo um outro extremo, que é a questão da libertinagem, assim, né? Não tem disciplina hoje em dia, né? Eu acho que muitos pastores estão naquela coisa da numerolatria, né? Eu acho que a gente está vivendo esse fenômeno, né? Da numerolatria, né? De querer quantidade a qualquer custo, e isso fere esse princípio bíblico aí que a gente está falando aí, que é o princípio bíblico da disciplina, né? Que é bíblico, né? Claro que tem que ter eu acho que hoje tem que ter assim, ser sóbrio nisso daí, porque muita coisa também foi feita no passado assim, né? Casos absurdos assim, da pessoa, né, ser disciplinada ou até excluída da igreja, eliminada, né? Por coisas assim, banais, coisas que não faz nenhum sentido hoje, a gente olhando à luz da palavra de Deus. Mas hoje a gente vive esse momento de libertinagem mesmo, assim, sabe, o que importa é a numerolatria, a quantidade, é porque meu culto tem 1000 pessoas, é porque minha igreja está cheia, e é isso que importa, tal, né? A gente está vivendo isso hoje em dia, né? Eu acho que a coisa afrouxou hoje em dia, assim, tá mais frouxa, né? As pessoas, os pastores não tem mais aquela disciplina, né? Muitos, igrejas mesmo históricas e outras igrejas, tem muitos pastores que levam isso a sério ainda, né, gente? Não estou aqui querendo generalizar, mas a gente está vivendo isso, né? Vivendo esse fato aí, né? Do medo de perder a ovelha, o medo de perder a pessoa, tal, e às vezes vai se afrouxando. Medo de processo. Medo de processo. Medo de processo hoje em dia também, né? Que está ocorrendo muito também, né? Às vezes até dependendo da situação ali, né? Ocorre até do cara ser preso ou processado, entendeu? Tem muita coisa rolando aí, né? E a gente precisa ficar atento com isso. Certeza. Muito bem. Pastor Firmino já pegou também um pouco lá atrás da história, né? E nós tínhamos sim algumas diferenças, né? Como eu falei, nós tivemos alguns exageros, né? Às vezes aconteceu assim várias coisas no passado, por exemplo, o irmão errar, e aí aquele irmão tem que ficar de pé em frente de toda a igreja, falar, fulano de tal cometeu isso e isso, e a exposição, que não era somente da pessoa, mas de toda a família, né? Enfim, muita dureza também, mas aí a gente também veio para um ponto hoje, um outro extremo, que é a permissividade, né? A falta de disciplina. Eu queria que o senhor contemplasse esses dois tempos, pastor Firmino, e dissesse por que a disciplina na igreja é importante. Eu vivi a realidade há 40 anos atrás, quando eu me converti, a igreja era outra, né? É claro que o remanescente fiel, ele sempre existiu em qualquer circunstância da história da igreja e do povo de Deus. O remanescente fiel sempre acompanhou, né? Muitas das vezes discretamente, e tão discretamente que parece que tinha desaparecido, né? Sumido, mas estava ali. A Idade Média mostra isso, o período da Reforma, né? Que o remanescente fiel estava ali. Quando apareceu o cabeça, foi Martinho Lutero, então eles saíram, né? Eles saíram
de uma situação que viviam de discrição, né, discreto, para um período já agora de confrontação, né, com a reforma protestante, os reformadores. Mas eu sou do tempo, e vivi esse tempo com muita alegria, e declaro aqui que entre a libertinagem e a disciplina, seja lá que momento for da disciplina, é mais fácil você controlar, né? Você abrir um pouco a questão quando a disciplina está muito dura. Eu acho mais fácil você lidar do que quando a libertinagem tá extrema, né? Tá solta. Então, entre um lado e outro, eu vou procurar sempre o lado da disciplina, porque é bíblico. É bíblico. O apóstolo Paulo nos chama a atenção até para a liberdade, quando ele fala aos Coríntios que era uma igreja libertina. Era a igreja mais libertina que existia no Novo Testamento, lá nos tempos primitivos, e todo mundo queria fazer o que queria dentro da igreja. Queria vivenciar como queria se comportar como queria, né? E Paulo chama a atenção da igreja de Coríntios para essa liberdade, né? Eles estavam ansiando para que a liberdade não desse ocasião para o pecado nem para a libertinagem, né? Então, assim, hoje nós vivemos o tempo e o que é, pastor? Liberdade de fato. Liberdade, ela traz consigo a responsabilidade. Se não traz responsabilidade, é a libertinagem. A liberdade, se não traz consigo um quadrado que delimita, né, pela questão ética e pela conduta moral até onde eu devo ir, isso passa a ser libertinagem. O libertino, ele não tem limite. A liberdade tem limite. A gente pensa que não tem, né? Porque quando a gente é livre, mas pensa em fazer alguma coisa, e a gente então foca na responsabilidade, aí aquilo delimita a nossa ação. Aquilo delimita a nossa conduta, a nossa postura. Então, liberdade sem responsabilidade é libertinagem. E hoje nós estamos vivendo, eu estou aqui, recentemente, eu vou citar um exemplo que minha esposa compartilhou comigo, de um ambiente que ela foi convidada a participar, e ela então se negou a participar nesse período de festa junina, nesse período de festejo junino. E lá onde ela estava, no grupo que ela estava se relacionando, havia, não sei se havia ou se ainda há, várias pessoas que se intitulam crentes. E quando ela disse que não iria participar, uma crente, entre aspas, se levantou de uma igreja aqui de Vitória da Conquista e disse que ela ia participar porque o pastor dela era desbloqueado. Entende? Era desbloqueado. Então eu posso participar dos festejos juninos porque meu pastor é desbloqueado. Isso é um horror. Isso é um horror. Já vimos coisas piores, claro e evidente, mas é uma coisa horrorosa você ver um crente dar esse tipo de testemunho, não de si, especificamente do pastor do crente, dizendo que o pastor é desbloqueado. Que pastor é esse? Que espécie de pastor é esse, né? O que ela diz, imagine. Então, assim, a gente parte para a Bíblia e a gente encontra a Bíblia estabelecendo disciplina, né? Desde a criação, o sétimo dia é uma questão disciplinar. Quer dizer, não era com propósito legalista. Se tornou legalista, mas não era com propósito legalista. O descanso era o limite para você não ter uma estafa, não ter um derrame cerebral, não ter um infarto, né? Você não viver sobrecarregado. Você estabeleceu um limite. O que é disciplina? É limite. Limite. O apóstolo Paulo diz assim: tudo posso, né? Se eu quiser ser libertino, eu posso.
mas eu vou optar pela liberdade na questão do não me convém. Não me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo poderei fazer, mas não me deixarei dominar por nenhuma dessas questões. Então, assim, a disciplina, ela faz parte, a disciplina, ela tem instâncias, o processo disciplinar tem instâncias, né? Desde a disciplina através da exortação verbal, que a disciplina começa com a exortação verbal e termina com a punição, né? Mas tem instâncias para poder serem seguidas, tem passos a serem seguidos, né? Então Jesus, ele segue, né, primeira, segunda, terceira e quarta instância. Se alguém errou, vai ele só, né? Vai ele só. Se te ouvires, ganhaste o teu irmão. Se não, leva contigo mais 2 testemunhas. Se ouvirem a ti e as testemunhas, ganhaste o teu irmão. Se não ouvires, aí o que deve fazer? Leva o caso à igreja. A igreja vai. Se ele ouvir a igreja, ganhou. Se não, aí considere como gentil e publicano. Aí afaste do rol de membro. O apóstolo Paulo chama atenção acerca disso em vários momentos na Bíblia. Ele chega a dizer, com esses tais, nem vos comuniqueis, nem converseis. Tem um que ele disse que estava tendo um relacionamento na igreja de Coríntios com a mulher do pai, estava lá se relacionando sexualmente com a mulher do pai, e já tinha sido chamada a atenção, exortado, todas as instâncias a igreja já tinha percorrido com ele, e aí o apóstolo Paulo diz, olha, agora só nos resta entregar ele a Satanás para ver se, caindo nas mãos de Satanás e recebendo um couro lá, e Satanás esbofeteando ele, naquele momento pelo menos ele reconhece que a sua alma está se perdendo e aí seja salva a alma dele, né? A alma dele. Agora sim, o processo da disciplina, a priori, é conduzir ao arrependimento, né? É conduzir ao arrependimento. O processo de disciplina, a priori, não é levar a pessoa ao afastamento. Isso é maldade. Né? Isso é a vergonha, né? Sim, a vergonha. Isso é diabólico. Eu já passei por uma situação, eu já contei aqui certa feita, que uma pessoa foi conduzida de maneira muito tranquila a pedir perdão à igreja. Mas ela foi exortada da seguinte forma: olha, você quebrou, você decepcionou 3 grupos que geram expectativa acerca da sua castidade, né? Da sua castidade. O propósito de qualquer pai, de qualquer mãe, é apresentar o filho no altar, de preferência virgem. E nós somos crentes e precisamos resgatar, né? Precisamos resgatar isso. Eu lembro que nos Estados Unidos essa questão, a questão do sexo banalizou tanto, né? Que eles começaram dentro da igreja um movimento do quem ama espera. Isso na década de 90, 2000, quem ama espera. Porque o sexo era prova de amor. Era prova de amor. E isso acontece na mente de muita gente, de muitos crentes, de muitas pessoas, né? De entregar a virgindade como prova de amor. Quem ama espera, foi um movimento e se espalhou pelo mundo todo. Mas assim, no caso lá, a irmã, membro da igreja, foi para uma cidade pequenininha, lá na beira do Recôncavo, né? Ali na Grande Salvador, e ao luar se entregou ao sexo na beira da praia e engravidou. E aí nós fomos conversar com ela e disse, olha, a sua família não nutria essa expectativa de você engravidar sem estar casada. Você decepcionou a sua família. A igreja também nutre essa expectativa de estar todo mundo ali no culto, celebrando a união de 2 irmãos da igreja, né, diante do Senhor, e entregar um ao outro depois do casamento.
depois do casamento. E Deus nutre essa expectativa também de que a gente seja fiel. Eu leio a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, estou lendo a carta aos Efésios. Só na carta aos Efésios, Paulo fala contra a fornicação 2 vezes. O concílio de Atos, um dos pontos foi a fornicação, que é o sexo fora do casamento. Ou antes do casamento. Então, de Gênesis, de Atos até Apocalipse, a fornicação é um ponto inegociável dentro da igreja, que é o sexo fora do casamento. Aí eu disse, se você tem consciência disso? Ela disse, tenho, pastor, e gostaria de conversar com a igreja sobre isso. E ela foi conversar com a igreja no domingo de manhã. Foi um culto tão gostoso, a igreja toda chorando. Ela pediu perdão à igreja, ela quis ir, pediu perdão à igreja. A igreja toda chorando. Ela não foi afastada do hall de membro. Até porque a minha filosofia é pecado confessado, é pecado perdoado. E pecado perdoado é pecado esquecido. Isso aí. E Deus, quando nos perdoa, Ele não diz assim, então fica de molho aí por 6 meses. Não. Deus perdoou o filho pródigo e restituiu tudo de imediato. Bota um anel no dedo, uma sandália nos pés, a melhor vestimenta e mate aquele novilho lá que a gente vai comemorar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Restabeleceu na hora. Ela não foi eliminada, afastada, absolutamente nada. Entende? E a sociedade obteve uma resposta. Porque a sociedade, ela espera uma resposta da igreja diante de determinadas situações também. É claro que a gente não pode ser igual à igreja de Éfeso. Quando Jesus escreve a igreja de Éfeso, ele diz assim, lembra de onde caíste, arrepende, volta ao teu primeiro amor. O primeiro amor ali não é da cesta básica, não. Nunca foi da cesta básica, nunca foi dar alimento para as pessoas. É que a igreja, ela tratava de disciplina dentro dela com amor. Principalmente com aqueles que eram contradizentes aos princípios da fé, aos princípios doutrinários. Mas aí a igreja começou a sofrer a invasão dos adeptos da filosofia de Balaão. Está lá no texto, né? Balaque, orientando a Balaque. E ela passou a ser intransigente na disciplina. Lampejava qualquer aparência com a doutrina diferente, já excluía, afastava, não queria conta com aqueles irmãos. Aí Jesus orienta que não tratasse assim, que voltasse a tratar como tratava antes. Não era arrancando cabeça, a igreja não está para arrancar a cabeça, nem decapitar a cabeça de ninguém, para ser justiceira, não. Ela é para ser amorosa. Agora o amor traz consigo a disciplina. Muito bem, 11h35, eu preciso ir para o intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia, que está discutindo hoje sobre disciplina. Estamos apresentando Debate Melodia. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de cabelo. Motorista, reduza a velocidade e mantenha a distância segura ao ultrapassar o ciclista. Ciclista, pedale do lado direito e no sentido da pista. Quem compartilha a via, mantém sua história de vida. No São João do Coração Mix Mateus, você economiza de verdade e faz a festa do seu jeito, com ofertas especiais e preços lá embaixo, para deixar tudo pronto e cheio de sabor pro seu arraiar. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados
personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, 11 horas e 37 minutos. Estamos de volta hoje discutindo aqui esse tema, o quanto a disciplina é importante. O pastor Firmino já falou também sobre o objetivo da disciplina, estruturar o arrependimento na vida da pessoa, né? E eu queria ler, pastor Vinícius, aqui o texto aos Hebreus, do capítulo 12, que diz assim, vou pegar aqui a partir do verso 6, eu vou ler alguns versículos aqui para a gente entender essa questão. 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Bom, está falando aqui a respeito da disciplina do Senhor e trazendo o propósito de que seria para a santidade, para o arrependimento. Pastor Vinícius, eu quero saber o seguinte, essa disciplina que a igreja faz, é essa mesma disciplina aqui que eu li no texto? Ou a disciplina do Senhor é uma coisa, a disciplina da igreja é outra coisa? Como é que é? Como disse o pastor Firmino, né? Tem muitos exageros aí, né? De pessoas, às vezes leva para o lado pessoal também, né? As coisas que levam para o lado pessoal, às vezes a chateação e tal, né? E é perigoso, né? A gente levar para o lado pessoal. Eu hoje não vejo essa disciplina de amor, de cuidado, né? Em muitas igrejas, né? Eu vejo essa disciplina da exclusão, né, de tirar fora, de tirar o nome do hall de membro da igreja e tal. Às vezes não tem uma forma sábia de lidar com isso, né? Eu acho que a gente precisa entender, e esse texto aí no 12:11 diz que ninguém aceita a correção de início. Bem, ninguém quer ser exortado na igreja. Você acha que é? É muito difícil. O texto de Hebreus está falando, o texto que o pastor Gilaes falou aí, né? Às vezes as pessoas não aceitam de início a correção e às vezes sai da igreja, passa anos para aceitar essa correção que foi boa. Às vezes o que a pessoa aceita, aí também vem maturidade espiritual também, né? A maturidade também. E aí eu acho que tem que ter sabedoria
né, os pastores lidar com cada membro de uma forma especial. Tem os membros novos da igreja, estão chegando na igreja, que não tem aquela maturidade toda. Acho que tem que ter um pouco de paciência com essas pessoas, né? Já tem os membros que já estão há mais tempo também, mas não entendem nada. E tem aqueles membros que a gente está vendo. Então tem membro e membro dentro da igreja, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Como lidar com essa forma da disciplina, do amor, do cuidado. Eu acho que sempre é voltada para isso, para o amor. Porque aí está dizendo aí no texto aí que Deus ama, né? Então se Deus ama, trata como filho. Tem aqueles que não são filhos, são rebeldes. E a gente não pode às vezes tirar de dentro da igreja, tá ali o tempo todo, a gente fica... sem saber, porque a parábola de Jesus do joio e do trigo, eu penso muito nela. Às vezes você quer agir de uma forma mais rigorosa, você quer agir de uma forma mais forte, mas você tem que entender aquela parábola, né, que a gente não sabe distinguir, às vezes está, né, o joio e o trigo ali o tempo todo, e a gente precisa ter discernimento, pedir sabedoria a Deus para agir com cada membro, com cada pessoa exclusiva, saber a situação dela, né? O tempo dela de igreja não quer dizer nada, mas é mais a maturidade espiritual, né? O trabalho que vem sendo feito pelo pastor também, ele tem que avaliar também a sua vida, o seu ministério, como ele está lidando, se ele está ensinando, se ele está ali proporcionando um ambiente, né, de crescimento espiritual da igreja. Tem tudo isso hoje, que as pessoas hoje, sei lá, não se policiam com isso. Eu vejo muitos pastores hoje querendo popularidade, serem popular. Né? E a gente não foi chamado para ser popular. Jesus não foi popular, né? Muitas vezes o ministério de Jesus tinha uma multidão, às vezes tinha poucos discípulos, depois se resumiu nos 12 e às vezes, no final das contas, ficou, né? Muitas vezes ele estava sozinho. Então a gente não é chamado para ser popular, mas eu acho que precisa hoje voltar isso aqui de Hebreus aí, né? Da questão do amor, do cuidado, do crescimento, né? Não levar para o lado pessoal, entender a situação de cada membro da igreja, né? Que cada um está numa fase diferente e a igreja tem essa rotatividade de membros, né? Que sempre está chegando gente nova e às vezes aquele cuidado que você tem com aquela ovelha mais velha não é o mesmo cuidado que você tem com a está chegando. Acho que tem que ter esse discernimento dos pastores também, né? Ter esse cuidado de olhar cada um olhar específico, né? E ter paciência. É uma coisa que muitas vezes falta, né? Nos pastores, né? A gente chega, eu falo por mim, estou aí há 20 anos da igreja, né? Mais esses 8 anos aí, 7 anos aí de pastoreio, às vezes a gente vai perdendo a paciência, o dia a dia, a rotina, e aí é hora de você dar uma parada, olhar a sua vida e começar a entender que cada caso é um caso, né? E avaliar isso aí. Bom, muito bem, 11 horas e 45 minutos. Pastor Firmino, nós também temos aspecto de fariseus na hora de corrigir o irmão, né? Jesus alertou a todos nós em relação a isso, para a gente tirar a primeira trave do nosso olho, né? Depois a gente cuidar de tirar a trave que está no olho do irmão. É muito cuidado, porque quando você vai corrigir alguém, você tem que lembrar que você também é um pecador, né? Participando aqui pelo Facebook aqui, a nossa amiga diz o seguinte: meu pastor tem o hábito de dizer no altar que quem não estiver satisfeito vai para outra religião. Já vi alguns irmãos saírem por conta disso. Muito triste, mas o debate hoje retrata muito a realidade das nossas igrejas, principalmente as pentecostais. É a opinião aqui da ouvinte. Como ela citou a igreja, eu vou evitar falar o nome para não render qualquer problema. O Vander participando aqui com a gente. Esse é o meu irmão. Vander, seu irmão de Aracaju. De Aracaju. Aí, tá vendo? Um abraço, viu, Né? Deus abençoe, pastor Vander. Nem o apelido, né? Entre os íntimos. Só a família, né? Só a família. Então, para nós é Vander, né? Isso. Um abraço, Vander. Obrigado por estar aqui com a gente. É legal. Muito bem, vamos lá, pastor Firmino. Essa questão da disciplina, eu fiz uma pergunta ao pastor Vinícius, eu vou fazer para o senhor também. Essa disciplina aqui de Hebreus 12, que eu li, é a mesma disciplina chamada aqui disciplina do Senhor, é a mesma disciplina que a igreja aplica? Como é que é? Não. Há situações que há uma disparidade muito grande. Nós temos muitos psicopatas e
pastores com problemas psiquiátricos dentro das nossas igrejas fazendo bobagem. Então, estabelecendo disciplina de acordo com aquilo que ele acha que o evangelho deve ser. Entende? E nós vivemos uma situação extremamente complicada, porque assim, a igreja ela vira uma coxa de retalho. Saem da Bíblia e vão para o achismo. Aí o pastor acha que a igreja está orando pouco, que a igreja não ora, e eu então vou fundar uma igreja que ore. A igreja não faz obra social, então eu vou fundar uma igreja porque eu gosto de obra social, que lide com os de rua, com o povo da rua e tal. Então acha que a igreja não está fazendo determinado ministério, ou não está evidenciando determinado ministério, então eu vou fundar uma igreja que seja assim. Aí vai botando os nomes, né? E aí vira uma coxa de retalho baseado na psicopatia de muitos homens que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E vão disciplinando o povo que não se enquadre naquele pensamento, naquela métrica, ele vai disciplinando. Então quem não se encaixa, voa fora, pode sair, a porta é a serventia da casa. Isso é uma estupidez. Desculpe a minha referência ao que essa irmã mandou aí, dizendo, né, que o pastor diz de púlpito. Isso não é para ser dito em púlpito. O púlpito não é para isso. Não é para acuar nem escorraçar ninguém de dentro da igreja. Né? Isso é para ser feito aí numa questão de conversa. E assim, se a pessoa está querendo mudar o padrão da igreja, sim, aí você diz, olha, nossa igreja é assim. Agora, se você não está satisfeito... Sim. Considerando o respeito com cada estrutura funcional de cada igreja. Por quê? Porque não existe, dentro dos princípios da palavra de Deus, não existe estrutura certa ou estrutura errada. Existe uma visão ministerial que Deus deu e precisa ser respeitada aquela visão. E ai do pastor que não tenha uma visão ministerial. Esse está fadado ao fracasso ou andar muito pouco, porque ele se torna míope. Chega a um determinado ponto, o mesmo grupo que ele construiu, ele começa a delapidar. Ele começa a destruir. E daqui a pouco, a igreja que ele edificou, que chegou a um ponto ali até de ter vários membros, daqui a pouco está vazia de novo, porque a visão dele é pequena, ele é míope. Agora também, pastor Firmino, tem a questão dos fariseus, que eu já falei. Sim. No nosso meio, que quando uma pessoa cai, tropeça, né, na fé, eles ficam ali torcendo para ver logo qual vai ser a punição. Não, esses aí são aqueles, pastor, que diabolicamente se alegra com o fracasso do irmão e com a queda do irmão. A queda do irmão dentro da igreja é para ser motivo de contrição, de choro e tristeza. Mesmo, né? E tristeza. Por quê? Porque faz parte do meu corpo. Eu fui ontem colocar uma cerca de concertina lá numa casa que a gente tem, lá na Vila do Marquês, e é muita ponta, eu tô com a mão toda furada, e muita dor, tem pontos aqui que estão inflamados. Então, a questão do pecado dentro da igreja, na vida de determinados irmãos, é como uma ponta daquela de concertina entrar na mão da gente e rasga, e sai sangue, e dói, porque é um corpo só. Entendeu? É um corpo só. Se alguém se alegra com a queda do irmão, esse alguém não faz parte, não está no corpo, né? Não está no corpo. Então, assim, é para gerar contrição, é para gerar compadecimento, misericórdia, né? Misericórdia, que é justamente colocar o coração no sofrimento do outro, né? E assim por diante. Não é motivo de alegria, muito pelo contrário. É para ser motivo de tristeza, contrição e disposição para ajudar aquele irmão. Entende? Então, se o pastor, eu volto a repetir, se o pastor diz que a porta é a serventia da casa, né, esse pastor ele deveria ficar sozinho, literalmente sozinho, e deixar de ser pastor. Porque o que justifica o pastor é o pasto. E as ovelhas que ele tem. A razão de existência de um pastor são as ovelhas. Não existe projeto de Deus na palavra dele. Não é ter pastor para ser político, não é ter pastor para ser. O que justifica o pastor são as ovelhas. Falar sobre isso corta muita gente. Corta. Entendeu? Corta muita gente, porque
São as ovelhas que justificam o fato da pessoa ser pastor. Eu posso até passar por um período de transição, eu posso até passar por um período de mudança, né, sem estar dirigindo um rebanho, mas o que justifica é o rebanho. Não é o pastor que justifica a igreja, o rebanho, é o rebanho que justifica o pastor. Então, assim, se esse pastor diz isso, ele nunca, isso não é comportamento de pastor, né? Não é comportamento. Agora, que a gente observa que muitos pastores são psiquiátricos, são, em todos os sentidos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, me permita. Eu li na internet, mais um pastor se suicidou. Eu escrevi lá, se suicidou, não é pastor. Não é pastor. Pastor não se suicida. Esses doentes psiquiátricos estão se denominando pastor e indo para o ministério e se matando lá porque não são pastores. Pastor não se suicida. Pastor passa por dificuldade, passa por luta. No Antigo Testamento era proibido até esgranhar o cabelo, ir para cinza, jogar cinza sobre a cabeça, era proibido. O líder, ele era forjado para enfrentar as dificuldades e as lutas sem precisar esgranhar o cabelo nem ir para cinza, né? E no Novo Testamento o pastor enfrenta uma obra árdua, mas é uma obra gloriosa. Tem uma recompensa, é uma obra gloriosa. Então, se mata, não é pastor. Nunca foi pastor, nunca foi vocacionado. Pode até ter sido consagrado a pastor por alguma outra razão, mas não por vocação. A vocação, em determinado momento da vida do pastor, é a única coisa que o sustenta, é a certeza de que ele foi vocacionado. Mas assim, voltando para a questão de disciplinar, nós precisamos entender que a disciplina, segundo o homem, ela fere a alma. Mas a disciplina, segundo Deus, pode até no primeiro momento não ser motivo de alegria, mas depois produz um motivo de gozo. Diz o texto da palavra de Deus, não é assim que diz? Entende? Porque a pessoa compreende que aquilo ali, que aquela amputação, né, aquela cirurgia que foi feita, né, aquela poda, foi Deus quem fez, é uma necessidade. É uma necessidade da vinha. A gente não pode esquecer isso, que a vinha precisa de vez em quando ser podada, ser limpada para ela crescer mais, tá certo? E entendendo essa questão, não fica muito difícil a gente compreender a disciplina dentro da igreja. E essa disciplina, ela é para todos. Infelizmente, há muitos pastores aí que vivem um estado de pecado, né, por baixo do pano, na vida de fariseu, tentando tirar o cisco do olho do irmão e com a trava no seu olho, e que ele só reconhece que está em pecado quando ele é apanhado, né? Quando vem à tona, né? Eu costumo dizer que o pastor só cai quando ele é apanhado no pecado. Enquanto não for apanhado, ele continua lá mergulhado na lama, mas não se acha enlameado. E aí vem tentar limpar o outro, né? É aquela questão que eu já usei várias vezes da mulher que comentava sobre a sujeira da vizinha e chamava a atenção do marido porque a vizinha era porca. E um dia ela levantou cedo, o marido levantou cedo e ela comentou com o marido, até que enfim, eu estou observando aqui da cama, pela janela, estou vendo que a nossa vizinha, aquela porca, limpou o quintal dela. O marido disse, não foi ela que limpou, não. Eu levantei mais cedo, limpei a vidraça nossa que estava podre, suja. Ela estava vendo sujeira no quintal da vizinha pela vidraça suja da janela dela. E a gente vive isso, entende? Muito bem. Um minuto, pastor Vinícius, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, essa fala que o pastor Gilaels falou aí, né, da questão o texto mesmo fala sobre isso, né, dos fariseus, né, que eles ficam felizes com a queda da outra pessoa. Não são filhos, né? Porque os que o texto de Hebreus está falando, aqueles que são filhos entendem a correção, entendem a disciplina como um ato de amor, como um ato de carinho. Então, se a pessoa não entende isso, se a pessoa está ali se gloriando pela queda da pessoa, eu costumo dizer lá na igreja, gente, que eu fico mais triste hoje é com a queda de um homem de Deus aí, famoso aí, uma pessoa que está aí no parlamento, em algum lugar aí,
como o pastor Firmino também eu digo, eu não concordo um pastor estar ocupando o cargo. Acho que o pastor tem que pastorear. Estamos aí o dia do pastor domingo aí. O pastor vive porque tem ovelhas para pastorear. Não porque o pastor está não sei aonde, porque o pastor tem que ter ovelha para pastorear. Mas eu fico triste quando um pastor cai, quando acontece alguma coisa, porque escandaliza o nome de Cristo. Aí eu vou ficar feliz porque o pastor tal caiu, porque eu tenho que orar pela vida dele, eu tenho que realmente, poxa, que essa pessoa volte para o caminho, ela entenda realmente o chamado dela. Até as pessoas também aí que estão aí famosas, pessoas que são hoje falam muito de Deus aí nas redes sociais. A gente precisa orar por essas pessoas que fazem a diferença, né, para elas não acontecer isso aí. A gente precisa cuidar da nossa vida primeiro, né, pra gente não cair, porque sabe a queda de um pastor, a queda de um homem de Deus aí influente, leva muita gente nessa queda. Então a gente vai ficar feliz por isso? Então não é de Deus, é um bastardo, não é filho de Deus. Então é mais ou menos isso que eu queria falar. Muito bem, gente, 11h57, quero agradecer ao pastor Firmino Neto, também ao pastor Vinícius Reis pela colaboração aqui em nosso debate e a você do outro lado pela audiência Melodia. Tá vindo aí Rádio Chofé e o nosso debate fica assim, segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.